sejas meu universo. Boa noite, bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui na mais uma 1 Samuel 7:12 Cash com o propósito Irmão Ajudando Irmãos. E hoje, como prometido na nossa grade, nós temos lá, né? Eu agradeço, vai ficar aqui, né? O joinha para você deixar o like, vai ficar aqui também para você se inscrever no canal. Ajuda a gente a bater os 500 inscritos, porque eu acredito que tudo que nós estamos tentando fazer aqui é na direção do Espírito de Deus e segundo o que Deus quer para nossas vidas. E como prometido, né, a gente tem as programações, tem o Alimentando o Seu Lar, tem o Lá Vem a Bomba, que é perguntas dos inscritos, que foi uma bênção, falamos sobre o Carnaval semana passada. E nós temos uma entrevista com um convidado especial por mês, que vai evoluir um assunto, talvez vai trazer um testemunho, vai contar um pouco da sua história. Tá vindo novidades aí, tá? Nós estamos tentando aliançar algumas parcerias com o projeto 1 Samuel 7:12 Cash, com alguns outros meios de comunicação. Então, fique atento que virá no nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de iniciar evoluir esse assunto, eu queria que você também apoiasse ali os patrocinadores, DG Cakes, Aline Modas, amém? O estúdio, Aline Félix também, e juntamente os projetos, a Casa Fonte de Vida, que está aqui o QR Code, para você talvez sentir e ofertar ali, o projeto do nosso irmão Eli, que assim apoiam juntamente com a Fonte de Vida. Então, nós agradecemos pelo apoio que vocês têm derramado na vida dos irmãos. Hoje está aqui comigo o pastor Guido. É isso, né, varão? Isso mesmo. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o amigo. Qual é o nome do varão? Luiz. Deus abençoe. O pastor Guido, ele vai estar evoluindo um assunto conosco, mas antes, queria fazer uma simples oração para as suas vidas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Peço que o Senhor abençoe, Pai, a vida dos nossos inscritos, dos nossos ouvintes, aqueles que estão acessando nesse exato momento. Creio, Senhor, que o Senhor não é uma represa, o Senhor é um rio. Eu creio que o Senhor vai fluir na vida de cada um que está nos ouvindo, está nos assistindo. Senhor, que nós diminuímos aqui nesse momento, mas que o Senhor cresça, que seja um tempo de mesa, um tempo que vai agregar em nossas vidas, não só o que nós pensamos, pedimos, imaginamos, mas aquilo que o Senhor tem preparado por nós nesse exato momento. Que o Senhor venha falar em nossas bocas, que não seja nós, mas seja assim o Teu Espírito, e abençoe cada um que está nesse recinto, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Se apresente, varão. Qual a igreja que o senhor é, o seu nome. Seu nome é bem voltado para você falar em línguas estranhas, né? Guido. Amém? Amém. Boa noite, pastor Venâncio. Deus abençoe a cada um que está vendo esse vídeo agora. É um prazer estar participando desse projeto. Uma honra muito grande estarmos aqui. Eu sou o pastor Guido, pastor há 10 anos, filho de um casal de pastores, o quarto filho de 4, né? E estamos aqui para conversarmos, né? Falarmos a respeito do Evangelho, da obra do Senhor. Pastor há 10 anos, casado há 12 anos, pai de 2 meninas, esposo da Caroline. Glória a Deus. Deus abençoe a esposa, Deus abençoe as filhas por ter liberado o Senhor esse momento de descanso, né? Para que o Senhor estivesse aqui juntamente com a gente, né? Tendo essa oportunidade de ministrar na vida dos nossos irmãos. Amém? Amém. Irmãos, então, caneta e papel na mão, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre a comunicação da igreja, mas a gente não vamos falar muito da comunicação dentro dos templos, porque cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua doutrina, cada um tem a maneira do rebanho que sabe cuidar ali, mas eu estou falando da comunicação que está até fazendo o papel de igreja mesmo, né? Saindo para fora. E hoje a gente vai citar muito algumas coisas sobre o que essa comunicação tem trazido por edificação
ou tem trazido também por até mesmo, de alguma forma, afastar o povo de Deus da igreja. O pastor Guido, que é pastor de igreja, que pastoreia a igreja evangélica Vida Nova. Amém? Deus abençoe. E para iniciar, antes de fazer a primeira pergunta, já que o senhor se apresentou, em Daniel, no capítulo 12 e no verso 4, que para alguns entendidos é teologia, Daniel ele é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Se divide em 12 capítulos, 6 históricos e 6 divisões. No verso 4 fala algo muito interessante. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Em algumas Bíblias, a ciência se multiplicará. Sabemos que, pastor Guido, que hoje o conhecimento ele está farto. Costumo dizer que hoje a pessoa tem 4 pastores na internet, mas não considera mais ser como pastor, não considera talvez o pastor que acompanha, o pastor que está ali, né, para cuidar, tirar os carrapichos, cuidar da ovelha, mas eu vejo também que é um desenvolvimento que talvez a gente temos que saber como adaptar e fazer a nossa parte, não é verdade? E hoje eu vejo que tem muitas pessoas que hoje nem mesmo visitam templos, porque eles acreditam que eles conseguem ser cristão através da internet, através de outros meios. Mas uma pergunta que eu queria aquecer o coração do irmão, já vai uma bomba no seu peito, né? Você que é teólogo, quem sou eu para chegar abaixo do conhecimento que Deus concedeu ao senhor, que a internet deu voz, varão, a muita coisa, não é? Deu voz a todos. Tem pessoas que não tinham voz na igreja, tem voz na internet, não é? Tem pessoas que não tinham voz entre o seu reduio, mas tem voz na internet. Seja sincero, sendo franco, isso fortaleceu o evangelho ou enfraqueceu a autoridade da igreja? Porque o ID, em Marcos 16, 15, é para todos. Mas, assim, uma opinião do senhor, ou até mesmo algo que já aconteceu na sua igreja, algo que aconteceu na minha, eu estou aqui para ouvir o senhor. Você acha que isso enfraqueceu ou isso, de alguma forma, fortaleceu a autoridade da igreja? Sr. Venâncio, então, nós temos que compreender duas coisas. Há duas vertentes. Nós temos que falar sobre informação, mas também nós temos que falar a respeito de conhecimento. O conhecimento, eu compreendo que ele é diferente da informação. A Bíblia vai dizer que o povo ele perece por falta de conhecimento. Gideão, a Bíblia vai dizer que quando o anjo se apresenta a ele, logo ele vai dizer assim: cadê as maravilhas que nossos pais nos contavam quando saiu do Egito? Meu Deus. Então ele tinha, de certa forma, uma informação. Conhecimento é totalmente diferente. Se eu te der uma informação de onde é um lugar, eu consigo chegar nesse lugar. Por exemplo, se você pegar um celular e com a informação você jogando no GPS, você consegue chegar no lugar. Agora, o conhecimento é não necessitar de algo para que eu venha me chegar a um determinado lugar. Por exemplo, a questão da internet hoje, deu voz a muitas pessoas, mas às vezes muitas pessoas têm o conhecimento necessário para estar direcionando outras pessoas. E a Bíblia ela vai falar a respeito disso, é como um cego guiando o outro, né? Porque nós vemos diversas pessoas que levam o nome de pastores, de mestres, de teólogos, sem mesmo ter uma preparação, uma estrutura necessária para isso. E essas pessoas têm conduzido muitas pessoas a lugares errados. E aí que está o problema. Nós devemos entender isso. E a minha geração, o que tem marcado a minha geração nos dias atuais, é que as pessoas elas querem praticidade. Elas não querem verdadeiramente o conhecimento. Porque o conhecimento, para você ter ele, você tem que calar. Verdade. As pessoas hoje querem o que é prático. E o que é prático, muitas das vezes, não é aquilo que é o correto. Ou não é a estrutura necessária para aquilo em que ela busca. Entende? Verdade. Então, eu vejo, assim, uma opinião minha, tá? E a resposta do senhor foi bem cirúrgica. Uma opinião minha é que hoje nossa geração ela tem muito conhecimento, mas tem pouca sabedoria. Sim.
Porque o conhecimento e a sabedoria, talvez ele te produz mais dúvida do que direção. E muito bem colocado quando o senhor falou que a questão da informação com conhecer. Não é, Arão? E isso é profético que o senhor falou, e eu vou falar com você que verdadeiramente a base que o senhor usou de Gideões é verdade. Tem pessoas que hoje em dia elas buscam informação de Deus, mas não querem conhecer Deus. Sim. Porque a própria Bíblia não fala conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. O problema que esse distanciamento traz é justamente isso. Oséias, ele vai estar escrito em Oséias, livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, vai dizer que o povo perece porque falta conhecimento. Mas, em parte, a Bíblia vai dizer que a culpa é do sacerdote que não está ensinando aquilo que verdadeiramente deveria ser ensinado. Porque no evangelho de facilidades, hoje, para mim, talvez, o que as pessoas pensam para agregar e para trazer pessoas e para aproximar pessoas, muitas vezes elas ensinam o evangelho raso. Nossa, isso é profético, hein? Isso é profético. Estão ensinando o evangelho raso. Conhecimentos rasos. E tem um homem que ele até hoje em dia não tem uma conduta que eu falo de igreja, mas foi uma grande voz na década de 90, o Caio Fábio. Sim. É um cara muito inteligente. Hoje eu não sei se ele se denomina um desengrejado, se ele se denomina um cara frustrado com a igreja, eu não sei, mas enfim, a gente tem que orar pela vida dele, né? Porque eu acredito que Deus usou aquele homem na década de 90. E eles tecem muita crítica eu não sei se ele é evangelista, não acompanho muito ele, ou se ele é pastor, aquele que tem os óculos, gente, ele é muito conhecido na internet, David Leonardo. E eu achei muito interessante que o Caio Fábio, o David Leonardo, ele teve um erro teológico, como todo mundo pode ter. Uma postagem dele, uma pregação, acho, ele falou assim que ele alcança muita gente, né? Ele falou assim que o homem era o centro de Deus. Sim. E aí, sabemos que é um erro teológico, acredito que até ele mesmo depois já foi pastoreado, já entendeu isso, e todo mundo caiu matando e tal. E o Caio Fábio falou um negócio que eu achei muito interessante, que ele falou assim, é um pouquinho raso o que ele prega, mas dá espaço para ele crescer. E eu acho que a internet, ela parece que as pessoas acham que ele já tem que ser grande. E o pastor Cláudio Duarte fala um negócio interessante, quem nasce grande é monstro. Sim. E acaba que no final das contas as pessoas não estão sabendo discernir até mesmo o que é crescimento, o que edifica, o que não edifica. Aí eu vejo também, pastor Guido, não sei se o senhor vai compartilhar da mesma entendimento que eu acho que é o tempo que a igreja tem que ter mais discernimento de espíritos. Paulo já alertou isso no passado e no tempo atual tá complicado, porque literalmente nós temos que chegar ao ponto de começar a orar e falar assim, não sei qual a visão de cada um, Deus, se é demônio que manifesta, porque eu acredito num Deus que se curava pela distância, ou chalasse os demônios, não pode ser expulso pela distância. Sim. A história conta da Rua Azusa, né? Que o culto acontecia 3 quarteirão, a pessoa caía demoniada. Então, quem somos nós? Mas muito obrigado pela resposta. Vamos lá para a segunda. Sabemos que sempre o meio de comunicação à distância sempre existiu, né? Como rádio, televisões. Mas eu vejo que o meio hoje, na minha percepção, é uma opinião minha, como diz Paulo, digo eu, não o Senhor. Eu vejo que hoje o meio de comunicação tem muito alcance, mas ratificando o que o senhor falou, mas pouca profundidade. Porque parece que antes no rádio, as pessoas quando ia falar, elas viam como a única oportunidade, aí você vê testemunho de pessoas sendo curadas, pessoas que aceitaram Jesus através de uma pregação no rádio, televisão, as pessoas como que elas aproveitavam aquela oportunidade, e hoje até mesmo, se for usar bem a internet, é sim um instrumento para a divulgação do evangelho.
Mas eu vejo que as pessoas elas estão saindo da internet mais, como se falou com o senhor, né? Mais, eu vou até descer um pouco mais rasas do que com profundidade diante de Deus. Entendeu? É como um Deus, eu sempre falo isso, à la carte. Eu vou escolher o que Deus pode falar que eu quero ouvir. O que o senhor tem para falar sobre isso? A mídia hoje ela é seletiva. Eu compreendo assim. Uma certa feita eu ouvi um testemunho de um pastor, amigo nosso de caminhada, ele dizia o seguinte: ele tem ainda uma igreja, né? E a igreja dele com mais de 2.000 membros. E um certo dia ele recebeu uma mensagem de Deus falando com ele que iria trabalhar. E ele, na dispensação do Senhor, ele deu lugar e se colocou na posição. E ele falou que no primeiro mês ele perdeu 1.200 membros na igreja dele. Que isso? 2 semanas depois que ele perdeu essa quantidade de membros, ele perdeu mais. E aí, no final, ele me contando, ele ficou com mais ou menos 40 membros dentro da igreja. E aí ele buscando entendimento de Deus, mas Senhor, o que está acontecendo? O que precisa ser consertado? E Deus ele só falava com ele uma coisa: a igreja é o hospital. Dentro disso, buscando compreender, ele veio me explicando, falou, porque eu tinha 2.000 membros dentro da minha igreja, mas eu não tinha tempo para oração, eu não tinha tempo para a palavra, eu não tinha tempo para a busca, mas eu tinha tempo de ministrar na internet, eu tinha tempo de procurar alcançar as pessoas. Eu entendo isso como Moisés. A Bíblia vai dizer assim que Moisés ele saiu conduzindo a multidão, né, do Egito. Quando na verdade Moisés, por causa desse povo, Deus ele vai dizer assim: Moisés, eu vou exterminar e vou fazer uma geração a partir de você. Ele, não, se for para fazer isso é melhor que risque o meu nome. Mas no final o próprio Moisés, por causa do povo, o povo virou ele vai tocar, vai bater na rocha. Sendo que a direção de Deus era para ele tocar, e por causa disso ele fica fora da terra. Então entenda assim, a internet em certo ponto ela manipula muito as pessoas. E este conhecimento muitas vezes ele é ilusório, porque eu estou ali, eu tenho contato mesmo com pessoas, e a questão de pessoas às vezes que eu não tive a oportunidade de alcançar, a internet ela me dá esse acesso, mas muitas vezes o que eu tenho feito desse acesso que a internet ela me dá? O que eu tenho feito dessa oportunidade que muitas vezes é concedida? Será que eu me preparei em oração, na palavra para isso? Ou será que eu estou indo, assim como na primeira pergunta, apresentando às pessoas um evangelho raso? Meu Deus. Então esse conhecimento que nós temos que ter e saber fazer essa separação. Porque muitas vezes o povo eles tem se corrompido. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos o povo amontoariam para eles doutores. Uma mensagem que é ministrada hoje em nossas igrejas, amanhã alguém vai lá e pesquisa e ele encontra 10 mensagens diferentes, de 10 opiniões diferentes, sendo que a Bíblia ela é uma só. Meu Deus. Sendo que o conhecimento ele é único. Por isso que nós, como pastores, nós devemos entender o seguinte: não se deixar levar por essa onda que vem. Porque cada dia surge um pregador diferente, surge uma mensagem diferente. E até aqueles que dizem assim, estou trazendo o evangelho diferente. Só que o evangelho ele é o mesmo. A Bíblia vai dizer, Isaías ele vai escrever que o mesmo Deus que foi ontem, ele é hoje, ele permanece o mesmo eternamente. Verdade. Arão, nós vamos apertar um pouquinho aqui as perguntas, que o senhor é bem polido, né? Graças a Deus. Mas não é polêmica, não, é mesmo um despertamento mesmo, sabe? Sim. Mas vamos lá. Em Mateus 28:19, Jesus deu uma ordenança, né? Para a gente ir pelo mundo e formar discípulos. Aí vai uma bomba no peito do Senhor. Porque o podcast aqui, ele não é pentecostal, ainda que eu sou da linha pentecostal, ele não é reformado, ele é entregável, ele não faz mal para ninguém. Entendeu? Nós conseguimos sentar e conversar com todo mundo. Somos irmãos em Cristo. Você acha que a internet está formando discípulos ou apenas seguidores inscritos? Como formamos discípulos? Temos que entender esses dois conceitos, né? Porque seguidores é alguém que vai te acompanhar que muitas vezes você não conhece, não tem a proximidade com ele. Forte. E o problema disso é que a internet tem distanciado aqueles que já estão distantes e aproximado aqueles que já estão próximos. E a Bíblia vai dizer, aí entra essa questão de Mateus que você disse, ide pelo mundo e fazer discípulos. Às vezes, a minha geração de sacerdote é sentada em cadeiras e esperada. E aí que está o problema.
Ontem, ministrando na igreja, nós falávamos acerca de Mefibosete, né? E aí, uma lição muito interessante dentro da história de Mefibosete é o seguinte: Mefibosete ele estava esquecido, mas Davi ele preparou uma mesa para Mefibosete. Forte. E quando nós temos preparado mesas para quem está esquecido? Porque preparar a mesa para quem está a nossas vistas, aqueles que estão patentes aos nossos olhos, é muito fácil. Aqueles que, de certa forma, quando falamos de mesa, um conceito que se dá a respeito de mesa é uma reunião. E muitas vezes sentamos em mesa para fazer negócio. Quando, na verdade, mesa, princípio bíblico, é comunhão. Nós abandonamos muitas vezes esses princípios para sentar em uma mesa e fazer diversas coisas, mas nos esquecemos muitas vezes da comunhão com o nosso próximo e também com Deus. Amém. Eu me preocupo muito, pastor, com essa situação de discípulos ou seguidores ou inscritos, porque eu sei que é uma ferramenta, mas se a gente for ler Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começaram a propagar o evangelho, lá no finalzinho de Atos 2, se não me falha a memória, está escrito assim, ó, e o Espírito agregava as almas que havia de se salvar. E antes, eu sou um pouco da velha guarda, a gente não preocupava quem ia na igreja, não preocupava a quantidade de pessoas que estavam na igreja, não preocupava a quantidade de pessoas que estavam em trabalhos que era decadente na igreja. A gente estava ali e orava. E falava, Deus, eu já cheguei tempos, é um testemunho, de eu como obreiro, que eu sou até hoje, pela graça de Deus, eu via as cadeiras vazias, eu ficava igual Ezequiel 37, falava, oh Deus, essa cadeira está vazia, traz alguém que vai sentar aqui. Mas aqueles que chegavam, eu dava glória a Deus do mesmo jeito, porque eu já tinha um entendimento que os que estavam eram discípulos, que chegavam a ser discípulo, e eu tinha que ser discípulo. E hoje, por o advento de a gente ver tantas coisas inflamando, a gente começa a pensar assim, ficar preocupado, né? Não, mas não está vindo na igreja, mas não é isso, aquilo. Mas, gente, esse negócio de convencer não é com nós, é com o Espírito Santo. Mas é um princípio, porque a mensagem da cruz não atrai seguidores. Verdade. A mensagem da cruz não atrai seguidores. Eu vi há algum tempo atrás uma entrevista da pastora Helena Tanuri, e ela dizia, aquilo que eu repasso no altar não é nem 10% daquilo que eu vivo. Entende? Então, assim... Tem uma frase comigo disso aí, lá. Uma frase que Deus me deu que, antigamente, eu lembro quando tinha um advento que falava assim, desculpa interromper o senhor, viu? Sim. Um advento que falava assim, o pregador tem que viver o que prega. Sim. Aí eu aprendi uma coisa, não, o pregador tem que aprender com o que está pregando. Não é? Primeiro ele prega para ele, né? Mas vamos lá, Varão, para a próxima pergunta. E é uma bomba também. Você que está ligado aí, vamos lá. O pastor Guido é um cara bem polido, bem cirúrgico, amém? Isso é muito bom. Varão, as motivações do coração definem a resposta. Jesus alertou sobre práticas de obra para ser vistos. Não vamos fechar os olhos. Jesus ele vai falar em Mateus 6 que a gente não pode fazer igual os fariseus, que é se mostrar. Mas a gente tem que filtrar o que Jesus está falando para a gente não criar uma doutrina em cima de opinião. Não é? Não se faz teologia com opiniões. Mas você acha, isso aí, o que o senhor vê, aí é uma questão do que o senhor vê atualmente, que eu posso falar que eu vejo assim. As pessoas falam, meu ministério é digital. Você acha que a exposição que nós estamos vivendo hoje, a igreja está usando a internet como ferramenta ou está sendo moldada por ela? Porque tem gente que está adaptando de acordo com o que a internet pede. Sim. É relativo a essa questão. Todas as ferramentas estão patentes nas nossas mãos. Nós decidimos o que fazemos com ela. Paulo ele vai dizer assim, tudo é lícito, mas em tudo me convém. Então, assim, para qual fim que eu estou usando essa internet? Quando falamos a respeito de evangelho. Porque eu vejo diversas lives de pessoas gravando e dizendo, e ali naquele pequeno espaço de tempo, aquele contato curto e uma revelação às vezes, e não colocam, deposita tal valor aqui, porque eu vou te revelar.
O evangelho ele não é isso. Eu entendo que isso aí já é uma linha fora daquilo em que Cristo verdadeiramente lhe ensina. A Bíblia vai me dizer que de graça dá e de graça recebeis. Então é bem distante dessa questão de pedir. E até mesmo na questão de igreja, quando nós olhamos para dentro das igrejas, a gente fala muito a respeito disso, igual quando a gente fala a respeito de voto, por exemplo. Voto é uma coisa particular da pessoa com Deus. Isso. Não tem como eu, como pastor, subir no altar e falar assim, eu quero 10 pessoas com voto de R$100. Eu não acho coerência nessa questão e nem base bíblica para mim pedir. Não tem, não. Da mesma forma que eu não vejo base bíblica de depositar um Pix, que é uma das novidades, uma das praticidades do nosso tempo, para se obter algo de Deus, para se obter uma resposta de Deus. Eu encaro isso como barganha. E essa praticidade, muitas vezes, ela tem trago isso. Só que o senhor já resolveu o problema na igreja? Eu já resolvi lá, não. Sim, já resolvi, não consegui resolver. A pessoa se frustrou, mesmo sabendo que na igreja ela não tinha esse alimento. O cara falou assim, não, faz um pix aí, buscando resposta pronta, né? Sim. Que Deus tem algo para falar. Aí a pessoa, infelizmente, caiu nessa situação e se frustrou com Deus. Mas isso é uma evolução já do nosso tempo, porque no nosso tempo já passado já existia essa questão das pessoas de chegar e falar, não, eu só acredito se o pastor fulano de tal orar. Então a pessoa, por causa de homens, se tornou escravos de algumas coisas. E uma das coisas é essa, ela depende muitas vezes emocionalmente do pastor, depende muitas vezes emocionalmente de alguém, ela não acredita que Deus possa falar com ela. Verdade. Então esse caminho da internet ele se torna um caminho perigoso muitas vezes, para quem tem essa mentalidade de viver igual essa questão de ministérios digitais. Mas qual que é a igreja que ele pastoreia? Com quem ele convive? É muito interessante saber a respeito disso. A Bíblia vai dizer assim, que conhecereis a árvore pelo fruto. Se eu sou pastor, eu tenho que ter ovelhas. Eu tenho que estar direcionando alguém. Eu entendo que Deus ele não entrega nada nas mãos de alguém que não seja para ele usar. Deus ele não entrega ferramentas em mão. Não tem como alguém ser pastor e ele não pastorear ninguém, não conduzir ninguém. Até porque no último dia ele terá que prestar conta daquilo que ele falou, daquilo também que ele deixou de falar. Então são dois princípios aí, né? Amém. Varão, nós estamos quase chegando ao fim, mas você sabe que a nossa igreja também tinha, né, o culto digital, que a gente alcançava pessoas de Portugal, pessoas de outros lugares que já congregaram com a gente, que mudaram, e entre essas pessoas eram edificadas. Mas só que após a pandemia, as igrejas adotou muito culto digital e tem pessoas que têm igrejas através de um estúdio como esse. Sim. Tipo assim, ela ali tem um Pix, né, com a Recode, as ofertas, ela prega uma palavra, ela mesmo louva, e isso aí tem deixado as pessoas de ter o princípio de comunhão, de estar com os irmãos. Amém? A Bíblia fala para a gente congregar em Hebreus, né? Sim. Então, duas perguntas em uma. A exposição digital, ela é uma estratégia ou pode se considerar também como uma vaidade disfarçada de ministério? E aí vai o ensejo dessa pergunta. O culto online está aproximando quem está longe ou está acomodando quem poderia estar presente? Quando falamos a questão da distância e essa questão do culto online, a Bíblia nos dá um texto que é muito explicativo a respeito disso. A Bíblia vai dizer que era necessário Cristo ele passar por Samaria. Forte. Ele poderia mandar uma mensagem. Nossa, é muito forte, hein, mano? Pode falar isso aí. Ele poderia mandar uma mensagem para aquela mulher. Vem e me encontra, não. Era necessário ele passar por Samaria. Que forte. É o público que Cristo ele passa para ele alcançar. Aquela mulher está no poço ao meio-dia. Quem busca água no poço meio-dia? Ninguém. Um ditado dos nossos antepassados antigos, um ditado popular que vai dizer que quem quer beber água limpa tem que acordar cedo. Correto? Por que aquela mulher estava meio-dia no poço? E ela vai confrontar Cristo ainda em um determinado período de tempo. Ele está dizendo assim, sendo você judeu, você está pedindo água para mim, entendendo que eu sou samaritana? Só que se você for entender a história daquela mulher, ela não poderia ir cedo buscar água. Por quê?
porque a sociedade de Samaria, onde ela estava, iria julgar, porque todo mundo conhecia a história daquela mulher. Até que Cristo ele vai dizer, tivesse 5 maridos e o que tem não é seu. Pelo contrário, ela está perguntando assim, qual que é o verdadeiro lugar de adorar? É no monte ou é em Jerusalém? Quando nós olhamos para dentro dessa pergunta que ela faz, ela não poderia ir em nenhum dos dois lugares adorar. Primeiro que no monte é em Samaria, o lugar em que todo mundo conhecia ela. Jerusalém ela não poderia, porque um samaritano não era bem visto em Jerusalém. Aí Cristo olha para ela e vai dizer assim, é chegado o dia, e é bem verdade que esse dia ele já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então aí eu consigo entender qual que era a necessidade de Cristo de passar por Samaria. Ele poderia ter ido de encontro à multidão, e essa multidão ir de encontro à mulher, mas não. A Bíblia vai dizer que depois daquele momento, aquela mulher se tornou missionária. Glória a Deus. Então eu preciso entender qual que é o conceito, qual que é o verdadeiro, qual que é o meu ministério. Porque junto com isso nós vemos pessoas vivendo nessas crises de identidade. Porque não sabendo quem eu sou, muito fácil eu sou de ser manipulado por alguém. A partir do momento em que eu entro para dentro dessa vertente, eu tenho que começar a compreender o ambiente, o lugar onde eu estou pisando. Que forte. Quando tratamos de internet, isso é tão complicado nos dias atuais, que se você pegar tem uma pesquisa que foi feita esses dias, no final do ano de 2024, 25% dos cristãos estavam envolvidos em bets. Hoje já são 41%. E qual que é o caminho que eles usam para trabalhar e para cadastrar nessas coisas? A internet. Então, assim, nós devemos compreender o que é distanciar e o que é ajuntar. Porque a forma em que conduzimos as coisas, a forma em que conduzimos o evangelho, muitas vezes esses ministérios digitais, vai dizer a respeito de quais ovelhas nós temos pastoreado. Verdade. Porque hoje nas igrejas nós não temos, em certa parte, mais conversão. Nós temos adesão. Adesão. Pastor Venâncio, se alguém vai na igreja do Senhor e escuta o Senhor ministrando uma palavra em que ele não concorda com ela, ele vai buscar uma outra igreja, de alguém que vai ministrar aquilo que ele quer. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos amontoariam para si doutores segundo a sua própria concupiscência. E qual que é o nosso dever? Pregar aquilo que está na Bíblia. Palavra. A palavra ela não tem esse conflito dentro da palavra. Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. Só que nós conseguimos ver diversos ministérios e visões diferentes. E, em partes, nós, dentro dessa questão de conhecimento e informação, há uma mistura muito grande. O senhor, como pastor, também o senhor sabe, da questão da doutrina por uso e costume, por exemplo. Verdade. Quantas igrejas antigas que nós vimos ensinar dentro de uma vertente, e hoje em dia, essa vertente ela já não existe mais. Esses costumes eles já não existem mais. E Salomão alertou sobre isso, né? Salomão fala assim, ó, não remova os marcos antigos que seus pais colocaram. Só que assim, até qual ponto essa doutrina em que eles ministravam estavam fundamentados na palavra? Porque o uso e o costume ele perece pelo tempo, né? Sim. Igual, vamos dar um exemplo. Eu acho que todo pastor ele tem que ter cuidado no regulamento interno de colocar assim, este é um costume da igreja. Sim. Porque se é um costume da igreja, nada contra. Agora, se você trata o uso e o costume como salvífico, aí você está ferindo a palavra de Deus. Sim. Entendeu? E pode continuar evoluindo seu assunto. Eu já passei em lugares e ministérios, não citando aqui os nomes, em que se tinha uma doutrina, e dentro dessa doutrina a gente não poderia ter contato com pessoas, por exemplo, que não tivesse a mesma visão. Aí é uma seita, né? Não? Sim, por exemplo, se eu estou no ministério, e nesse ministério mulher não poderia usar, por exemplo, calça. E se eu encontro alguém de outro ministério, uma mulher de calça na rua, ou um homem de bermuda, que também era proibido, eu não deveria cumprimentar nem com a paz do Senhor. E isso são convicções de homens. Só que há pessoas ali dentro, que nasceram ali por evangelho,
que trazem aquilo como verdade. A Bíblia vai dizer que quando José é vendido, os irmãos dele sabiam da verdade, que ele não estava morto. Mas aquela mentira para o pai se tornou a verdade. Então, assim, nós temos que tomar cuidado como ministros, né, do Evangelho, quanto a essas questões das doutrinas. E Paulo ele vai alertar a respeito das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. E hoje, quando olhamos para esses ministérios, eles já estão dizendo, não, mas tá tranquilo. Será que... Aí a pergunta que vem na cabeça deles que nasceram para o Evangelho e aprenderam dessa forma, Deus ele mudou? Não. Por isso que eu tenho que me aprofundar. Por isso que eu tenho que ter intimidade com Deus e mais. Eu tenho que ter uma estrutura. Não dá para me conduzir alguém se eu mesmo não estou alicerçado na palavra. Meu Deus. Muito forte. Varão, vamos lá para a última pergunta. E é uma pergunta mesmo. Nosso tempo está explodindo. Não deixe de deixar o like na nossa rede, no nome de Jesus. Se Jesus viesse hoje, você acha que ele estaria na rede social? E se você acha isso, por quê? É necessário? O que é necessário? O que é necessário para Cristo alcançar? A Bíblia vai dizer que ele não voltaria antes que este evangelho fosse anunciado nos 4 cantos. Ele não volta antes disso. Compreende? Qual que é a necessidade? Hoje nós vemos em países comunistas que não se pode ter acesso à Bíblia Sagrada. Compreende? Qual que seria, o que seria necessário para o Evangelho chegar até eles hoje? Forte. Porque muitas vezes quando nós falamos a respeito da volta dele, nós compreendemos como algo sólido. E já mapeamos aquela questão do arrebatamento. Mas nós devemos compreender também que todo dia Cristo ele volta para alguém. Verdade. E será que nós estamos preparados? Será que o Evangelho ele foi anunciado mesmo? Porque quando nós falamos de internet, a Bíblia, nós não queremos ser radicais demais para falar que é um conceito totalmente errado. A Bíblia vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Um alimento salgado ninguém come, sem sal também não. Só que a questão está nos ministros, está no sacerdote, como Oséias ele vai dizer. O que é necessário para Cristo alcançar? Talvez Cristo alcançou alguém por uma letra de rap, outros por um rock. Ele tinha diversas formas de alcançar alguém. Mas qual que é a forma? Será que nós estamos preparados para ser esse acesso, esse canal de Cristo para a vida de alguém? Como nós estamos usando a internet? Meu Deus. Porque a Bíblia vai dizer que antes de Cristo, João Batista ele veio, né? Ó voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Salvador. O deserto, se for olhar bem, é um terreno bem... Se formos olhar assim, um terreno bem complexo de entender. Por que João Batista ele prepara o caminho no deserto? Ele não tinha outros lugares para ele preparar? Mas por que ele prepara no deserto? Qual que é o ambiente que nós devemos preparar? Qual que é o caminho? Onde nós devemos preparar o caminho para ele? Meu Deus. Talvez chegue um dia que a internet seja esse caminho na minha vida, na sua vida. Hoje o acesso que nós temos com os nossos telespectadores é pela internet. Que bênção. Eu creio que aqui nós estamos preparando esse caminho. Amém. Varão, antes de fazer as 3 perguntas finais, que é costume quem vem a primeira vez, acredito que o senhor vai vir de novo, no nome de Jesus, já fica o convite. Teve alguma coisa que o senhor queria responder que eu não te perguntei? Não. Tá na benção? Na benção. Então vamos lá para as 3 últimas perguntas. É um bate e volta, olhando para cada câmera. Vamos lá, primeira pergunta de confronto. Quem é Jesus para você? Suficiente. Glória a Deus. Qual o conselho que o senhor, como pastor, teria para uma pessoa que está começando a caminhada agora? Palavra. A Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Conhecimento ele vem através da palavra, a verdade é a palavra. Amém. A última pergunta. O senhor sabe que se Jesus não
voltar para a igreja, ele pode, como o senhor falou, né? Pode voltar para nós, então um dia nós vamos morrer, né? Então, se a internet estiver até lá, talvez as pessoas, se Jesus voltar daqui 10, 20, 30 anos ou 50, a gente não estiver aqui, esse vídeo vai ficar eternizado, a não ser que seja derrubado por algum sistema aí. Se hoje fosse o seu último dia, qual que seria a última mensagem que você deixaria para a Igreja de Cristo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém. Deus abençoe, meu amigo. Amém. Foi um prazer. Vamos estar voltando aí no nome do Senhor com o Senhor. E também estender o convite depois de você estar indo no ministério levar a palavra. Foi muito edificante. E eu acredito que todos que participaram dessa mesa saíram daqui edificados e um pouco alertados, um pouco também com a mente um pouco mais aberta. E sabemos que, como o senhor falou no final, né, nós temos que saber aonde que nós temos que preparar o caminho. Sim. E aí é ele que passa, não é? Amém. Amém? Deus abençoe a Rafa, a Aline. Irmãos, nós ficamos por aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cash com a proposta Irmão Ajudando Irmãos. Então, até semana que vem, como eu sempre falo na igreja, ame Deus acima de todas as coisas, ame o seu próximo como a si mesmo. Você é importante para Jesus e também para esse canal. Que Deus abençoe e até a próxima. Vamos que vamos. Deus abençoe. Amém. Amém?